muito lindo da tua casa e por isso nós estamos aqui alegres, Senhor. Também queremos apresentar nessa noite, Pai, o preletor dessa noite, que fará trazer a tua palavra, Pai, a palavra do teu coração para o coração da tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faça-se presente, Senhor, abençoando e falando com o teu povo para a tua glória e para a tua honra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Todos batem palma para Jesus, palma bonita para Jesus. Graças a Deus. Para se sentarmos. Primeiro dizendo os amados do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos servindo por isso aqui de novo. Essa terceiro sábado, recorrente de 3 sábados, estivemos aqui fazendo a palavra do Senhor. As horas já nos avançam. A gente pergunta, hoje eu estou ajudando com você. Você não fica chateado porque passa uma oportunidade para você tarde? Eu falo não, eu fico chateado. Sabe o que nós nos preocupamos? É que o povo faz barulho, chega na hora da palavra e vai embora. Esse é o problema, então. Amém? Os irmãos que estão aí, eles têm um compromisso, amém? Tem um compromisso. Mas tem irmãos que não tem nada para fazer, falam assim, não, está muito tarde, eu vou para casa. Não preciso ouvir palavra. Mentira. A Bíblia Sagrada diz, livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que vai trazer a vida. É a palavra de Deus que vai te ensinar a ser salvo. É a palavra de Deus que vai mostrar para você o que é ser um cristão verdadeiro. Amém? Amém. Deus abençoe você, não sei quem estiver. Estão embora por causa de compromisso. Deus abençoe a vida deles. Amém? Vocês aguentam mais um pouquinho? Amém? Vocês aguentam mais um pouco? Amém? Para o seu irmão, segura as pontas aí. Vamos nos alimentar. Toda terça tem alimento, não é verdade? Uma festa de aniversário. Você fica na frente, conversa, bate papo, você canta, dá parabéns, troca presente. E no final, tem comida para você. Não é verdade? Então, festa não pode ficar sem alimento. Isso não poderia, essa festa aqui, não poderia acabar agora. Porque assim é necessário que você saia daqui alimentado. Amém, queridos? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo. Amanhã, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 14. Eu quero aqui, queridos, agradecer a Deus por vidas que Deus tem colocado no meu caminho. 2 Crônicas 20, 14. A minha mãe tem abençoado todos os dias, nosso irmão cantor Orlando, que Deus tem colocado no nosso vida. Eu encontrei um rapaz que chora mais do que eu. Eu não tinha achado alguém que chorava mais do que eu achei ele, cara. A minha sobrinha, aquela que está ali, ó, ela falando assim, ela brigou comigo. Eu fiz um negócio para ela, ela falou, não, tio. Eu não vou te dar, porque você entra naquele quarto lá, começa a falar e chorar e fazer manha. Eu não vou te dar, não. Eu falei, filho, esse é o segredo da vitória, fazer manha com o papai. Eu encontrei um rapaz que chora mais do que eu, o irmão Orlando, rapaz. Nem comer a chorar, já está chorando. É coisa de Deus o negócio, amém? Estamos logo segunda-feira, agora de manhã, viajando. Vamos fazer algumas obras missionárias na fora ali. Deus vai acabar na nossa vida, amém? Todos estarão orando por Deus, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Quem achou, diga amém. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Alá. E Jaziel disse: daí ouvimos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jonatá, assim o Senhor nos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa da grande multidão, pois a minha igreja não é vossa, senão de Deus. Diga assim, igreja não é vossa, senão de Deus. Versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar. Fala, nesta peleja não tereis que pelejar. Versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé, Josafá, e disse: ouvi para ajudar e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis.
Amém, irmãos? Versículo 22. E o tempo tem que começar com júbilo e louvor. O Senhor foi negociado contra os filhos de Amon, Moabe e das montanhas do Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os esforços, e acharam deles fazenda e cadáver dentro deles, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os esforços. Diga, 3 dias. 3 dias saquearam os esforços. Agora você olha para mim, por favor. Não olhe mais para lá, não olhe mais para frente, olha só para mim aqui, por favor. Não conversa mais, não é tempo mais você gritar, já fizemos barulho demais. Adorando Jesus com toda a nossa alma. Então, eu suei, eu fiquei a gravata, daqui a pouco já corro no tempo, porque não foi que esse negócio aqui, coisa de Deus, amém? Deus recebeu o nosso louvor. Agora Deus quer dar alimento para nossas vidas, amém? Porque saco vazio não vale pé, amém? Mas vaso cheio de mais transborda e salva o casal. Vamos aqui para essa palavra. Eu quero nos trazer uma mensagem titulada nessa noite. Contenda, Deus, por que de toda essa peleja? O porquê de toda essa tribulação? Amém? Presta atenção aqui. O porquê de toda essa luta? Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo 2 motivos. O porquê Deus coloca o ser humano em uma prova. Eu vejo 2 motivos estudando a Bíblia Sagrada. O porquê Deus coloca um crente ou coloca qualquer outra pessoa na cova, na tribulação, no deserto, no vale, que seja, o que você quiser definir para essa palavra. O que você quiser definir para o momento difícil. O que você quiser definir para o momento de tribulação na vida do ser humano. Amém, Jesus? Primeiro, o motivo que Deus levanta uma peleja, ou coloca alguém no estreito, ou coloca alguém no deserto, ou coloca alguém na prova, ou morre alguém. Primeiro motivo qual é? O primeiro motivo é para trazer o homem para perto dele. Esse é o primeiro motivo. O porquê Deus levanta uma peleja. Sabe por quê? Eu olho para a Bíblia Sagrada, e se alguma história nos conta, desde o começo, desde Gênesis até o Apocalipse, eu vejo uma história sobre Israel. Israel foi um povo que outrora adorava a Deus, mas outrora eram rebeldes contra Deus. Uma hora eles agradavam a Deus, mas outra hora eles levantavam altares a Deus dos estranhos. Então, Deus levantava inimigos para acabar com Israel, para deixar Israel com escravidão. Para que Deus fazia isso com Israel? Para que Israel viesse a se arrepender, para que Israel viesse a falar: Deus é o Senhor que eu preciso, eu não preciso de outros deuses, eu preciso do Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Ou seja, definido, Deus, Ele coloca problemas na vida do homem, Ele coloca no meio da tribulação para trazer ele para perto de si. Por exemplo, livro de capítulo 2, versículo 19, diz assim: de quem for bem abominado, deixe-se toda a chefe. Como assim, Evangelista? O homem que é dominado pelo cigarro, ela é viciado em cigarro, ele será dominado pelo cigarro. O homem que é dominado pela mentira, ele será que vive mentira, ele é dominado pela mentira. O homem que é adotado a prostituição, ele será dominado pela prostituição. O homem que é levado ao pecado, ele é dominado pelo pecado. E quando o homem vem ao pecado, ele não quer saber de Deus, ele vai usando o modo usual de hoje, no século XXI, no tempo presente que nós vivemos, o modo misericordioso. Homem, venha para Deus. Ei, venha para Jesus, Jesus te ama. Ei, Jesus tem um compromisso com você. Ei, Ele quer mudar a sua história. Ei, homem, Deus quer te libertar. Deus quer te dar uma família abençoada. Mas o camarada fala assim: não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da minha igreja, eu não preciso da minha palavra, eu não preciso de nada disso. Eu tenho dinheiro, eu tenho mulheres, eu tenho riqueza, eu tenho mudança de vida. Aí Deus olha para ele e fala assim: rapaz, já não tem mais como, eu vou ter que dar um jeito para fazer esse rapaz e essa boca para perto de mim. Ele não quer saber de casar pecado, entendeu? Eu vou botar uma família, eu vou jogar em um hospital, eu vou fazer isso aqui, um acidente, se arrastar, para ele saber que eu sou Deus, para ele morrer atrás de mim e eu socorrer ele. É assim que Deus faz. Porque é isso, Evangelista, livro de Salmos, capítulo 32, versículo 10, diz que o caminho do ímpio existe muitas dores. Por que existe muitas dores? Porque Deus coloca a dor no caminho do ímpio, para que o ímpio venha se converter dos seus maus caminhos. Deus não quer matar o ímpio, mas Deus quer que se converta dos seus maus caminhos. Deus não quer que essas pessoas que estão embora bebendo cachaça, gastando o seu dinheiro em bebida, em vez de levar um leite para casa, aqueles meios, aqueles
três motivos. Eu tenho três motivos por que ele se coloca na prova, querido. Por que ele vai passar no deserto? Por que ele se arrebenta por que ele morre? Deus, eu tenho três motivos por que ele vai. Sabe por quê? Acompanhe a história comigo. Josafá foi o filho de Asa. Josafá foi um menino que começou a reinar em Judá. Ele, quando tudo começou a reinar, ele tomou um trono. Ele olhou e falou assim: agora, o que eu vou fazer? O que eu vou decidir para Israel, para Judá? O que eu vou fazer para ajudar meus amigos que são açúcar, sofridos, que ficaram do meu lar? O que eu vou fazer agora? Eu não tenho experiência de reinar. Eu não tenho experiência de reinar, de governar o povo. O que eu vou fazer? Ele perguntou, ele pediu para os seres, e trouxeram uma história pública que passaram o nome de Deus. E ele começou a ver a história de que um dia Israel não era governada por ele, mas Israel era governada por juízes que julgavam, juízes que ensinavam, juízes que sacrificavam, juízes que colocavam o que o povo deveria fazer. Começou-se dentro dos juízes, no tempo que o povo não tinha rei, o povo de Israel não tinha rei. Todos os outros povos tinham rei, somente 14 tribos de Israel não tinha rei, não era governado por juízes, porém, dentro de 16 juízes, sempre Israel ficava em alto e baixo, servia mesmo de ser revelado, servia mesmo de ser revelado, eu estava comigo, saía lá fora e lá, eu estava comigo, saía lá fora e bateu no meu jeito, eu estava comigo, saía lá fora e saía me tirar pregação do pregador, eu estava comigo, mas saía lá fora e não era o meu, era o Deus. Era assim que Israel fazia. Eu creio que não tem ninguém aqui assim, amém? 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 Segura aí, irmão. Tem nada pra você. Só estou conversando. Minha porta vai querer logo. Quer olhar pra ele, irmão? Uma vez eu vou pegar uma vez um cartão de relógio. Cartão de um dia relógio. Cadê o relógio aqui? Nós estamos falando dele. Eu falei, um homem. E não homem quando vai jogar na mão do relógio. Jesus vai acabar aqui. Vai quebrar o relógio. Amém? O negócio não vai pular, irmão. Aleluia! Mas nós temos que ouvir uma palavra de Deus. Amém? Então, Josafá começou a ouvir a pessoa que estava entendendo para ele. E um certo dia ele levantou perto de um filho juiz chamado Davi. Porém, ele tinha dois filhos, ouvindo de nada, acho que eu fui com ele. Ele tinha dois filhos, ouvindo de ideias. Esses dois pervertiam a casa de Deus. Eles vendiam sacrifícios de arma a Deus, eles pegavam baixinho, eles prostituíam-se dentro da casa de Deus. Até que Deus levantou um juiz chamado Samuel, 10% e último juiz. Samuel, o profeta, juiz, era o sacerdote de Israel. Porém, Samuel foi envelhecendo, e o certo dia, o povo de Israel, presta atenção aqui. O povo de Israel olhou para os outros povos, olhou para os Israel. Olhou para os outros povos, olhou para os machistas, olhou para os sírios, olhou para os caldeus, olhou para os jebuseus, para os fariseus, olhou para as cambada doida que existia lá em volta deles, e eles observaram uma coisa: olha, é o seguinte, todas as nações têm rei, mas nós não temos. Então, Paulo falou assim: olha, vou fazer igual eles, vamos pedir um rei, vamos nos esperar aqueles que estão lá fora. E aí eles chegaram: Samuel, nós queremos um rei. Estamos cansados de ser governados por Deus. Nós queremos um rei, Samuel. Aí foi a hora que Israel se arrumava em povo deles. Sabe por que, irmão? Israel se arrumava em povo Deus? Porque se esperou as pessoas que estavam lá fora. Sabe o momento que você pode se arrependar? Se esperar numa forma correta, se esperar as pessoas que estavam lá fora, se esperar as pessoas que estavam lá fora, pá com isso! Se esperar Cristo! Se esperar o pregador, se esperar a cantora, se esperar o cantor, pá com isso! Pega a sua esperança! É uma questão de poder todo o caminho! Se esperar Jesus até bem! Tem família que se arrebenta, a mulher fica morrendo e quer que o marido
irmão. Você tem aquele que chegar, subiu no madeiro, desceu, foi para frente do túnel, desceu, o que ressuscitou, dizendo, está aqui o seu espelho. Está aqui o seu espelho. Está aqui. Está aqui, meu filho. Uma vez um jovem falou, Senhor, irmão, eu estou feliz. Eu falei, glória. Tinha acabado de fazer velho, falou, irmão, eu estou feliz. Eu falei, por que, meu filho? Ele falou assim, olha, meu irmão, eu oro para Deus. Eu falei, que bênção, você ora. Como? Eu falei, eu oro para ser alimentado de você. Eu falei, misericórdia. Jesus tem que você ser melhor do que eu. Sabe como? Sabe como? Ele falou, se espera nele, você vai ser melhor do que eu. Eu falei, amém. Obrigado. Por isso eu gosto de você. Tá bom, meu filho. E continua a história. Israel não conseguiu ver. Você não pode chamar e falar, Deus, vai me conseguir inventou. Eu falo, não, só agora com isso. O povo arrebentou você, arrebentou a mim de novo. O povo me arrebentou novamente. Eu vou dar um rei para eles. Então, se pergunta o primeiro rei chamado. Quem foi o primeiro rei? Viu que você fez a Bíblia? Viu? Porque é melhor ver a palavra, ouvir a palavra. Ele viu? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul! Exatamente! Saul foi o primeiro rei. Nós não tínhamos Saul receber uma ordem para ele quando o rei de Amaleque chega lá e matar tudo e todos, acabar com tudo, não trazer nada para casa, o que fazer? Deus obedeceu. Ele trouxe o rei de Amaleque, os despojos da invasão algumas vezes. Deus rapidamente acabou o momento de Saul e falou, Saul pegou contra mim, eu quero ver ele ver. Estou preparando o segundo rei de Israel, e esse será o segundo meu coração. Porém, você vai preparar com o nome de Saul. E vai falar, até quando você vai ter condição? Porque eu já ia fazer. Pega, enche o seu coração, porque já presente. Olha para a casa de Jessé, lá está o rei que eu preparei. Ele disse isso, você vai para a casa de Jessé e disse, ó Jessé, eu vim sacrificar e tem a minha vida. Chega lá e contou a história e falou que naquela casa tinha um rei. Então Jessé trouxe os seus 6 filhos, trouxe a Abinadab, trouxe todos os seus filhos, trouxe 6 filhos, mais um que não era o sangue menor, o mais bonitinho, sendo que a vida era bonita, era diferente, porque era muito. Mas ele trouxe só os bambambãs da guerra. Jessé só trouxe os bambambãs, só trouxe os que eram capitão de guerra, só trouxe os que saíam da guerra, só trouxe os que eram honrados, coroados, só trouxe os que tinham penas, não levou Davizinho, que estava cuidando das ovelhas, que estava lá para animar, ele não levou! Ele não levou! Porém, Deus estava certo, vai não é nenhum. Não é nenhum. Chamou ele e falou, e aí? Não tem mais filho, acabou o seu moço? Ele disse, não tenho mais. Ele falou assim, então, quando é não chegar mais, não sei como fazer da parte dele. Depois ele disse que você sabe o que eu vejo nisso? Tem uma cantada de bambambam aí, na cruz, que não gosta de ouvir nossa pregação, vai embora, ou outra pessoa, daqui que falando mal da gente, outra pessoa tem muito dinheiro e quer passar por cima da gente, hoje está por cima da carne seca. Mas deixa eu dar uma notícia, hoje você está lá em cima. Tem uma quebrada de gente aí que não vai fazer, mas eu não acredito nele, problema seu, papai acredita. Tem gente que não acredita em você, meu querido. Tem gente que não acredita em você, minha querida. Mas hoje eu tenho embaixo. Amanhã o Pai te coloca lá em cima. Para tirar dos astros do céu. Para lavar sobre o final. Aleluia. É desse jeito. É dessa maneira, querido. É dessa maneira, querido. É assim. Então, Davi foi ungido rei. Ele foi ungido rei por 3 vezes. Ele foi honrado por Deus. A primeira vez na casa do seu pai. A segunda, ele foi ungido rei de Judá. A terceira, foi ungido rei de toda a Israel. Então, Davi passou o auge, ele para sair Deus o honrava soberanamente. Até que um dia Davi caiu em adultério no meio do céu, matou Urias, escondeu o seu pecado e transgrediu contra o seu Deus. Pagou um preço muito caro, uma perda desse filho, como seus filhos se morrendo pouco. Tamar se matou, porque o seu irmão amou, aminou, pegou ela e ele foi agarrado com ela. A forçou a entrar com ele. Então veio lá no céu sobre a casa de Davi.
E Davi, depois de se arrepender do seu pecado, tem um dia que ele chorou uma casa inteira de lágrimas. Deus o perdoou, ele falou assim: olha, Deus, todos nós temos casas para morar. O Senhor até hoje já tentou entender que eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus olhou para ele quando Davi, olha, de maneira nenhuma, a sua mão está cheia de sangue. Você não pode fazer. Porém, fique tranquilo, junte tudo que você pode de tesouros, de pedras preciosas, de cobre, junte tudo que você puder para construir, porque o seu filho Salomão irá reinar no seu lugar e irá construir a casa do Senhor. Assim então Davi morre e vem Salomão. Eu não preciso falar muito de Salomão, porque na primeira pregação, no primeiro sábado eu vi, eu perguntei sobre Salomão, eu levantei a capivara dele para você. Eu só não falei os 5 deles, porque eu não acredito nesse negócio. Isso é macumba. Tem gente que acredita nos 5 ainda, velho. Misericórdia. Olha com isso. Tem gente que fica caçando jogada da revista. Qual foi que eu vou usar hoje? Para com isso! O repente eu vou ter que usar tudo. Para com isso! Não, isso é coisa de besta. Isso é coisa de mané, não tem nada para fazer. Amém? Uma onda, eu já vi quanto isso vai em Santa Catarina. A camada de ver uma onda, 2 ondas. Da vida para fora. E eu lá só estou fazendo Coca-Cola, coisa linda, pura camada de ver. Entendeu? Salomão reinou e foi o rei mais sábio e próspero. Deixa eu correr para você, para não ficar muito cansativo. O rei mais sábio e mais próspero. Até que então Salomão morrer, a Bíblia nos diz que ele foi permitido pelas suas 1000 mulheres. Ele se dobrou aos erros de dar das 1000 mulheres numa vida bonita. Ele se dobrou, ele caiu. Então, Deus levantou o seu filho, Roboão. Diga Roboão. Roboão foi um rapaz que quando ele começou a reinar, todo o povo, toda a torre de trigo, chegou para ele: vem cá, meu filho, olha para mim, vamos lá, vamos lá, contando a história. É assim que eu gosto. A torre de trigo chegou a Roboão e falou: Roboão, o seu pai colocou jugo sobre nós, e você o que você vai fazer? Ele disse: volte daqui 3 dias, eu já terei a resposta. Dentro desses 3 dias, Roboão disse assim: olha, ele foi até os anciões, os conselheiros mais velhos, e disse: o que eu devo fazer? Ele disse assim: olha, alivia o povo, seja bom o povo, conquiste o povo, depois você faz o que você quiser, conquista o povo primeiro. Ele falou: tá bom. Depois ele foi consultar os amigos que desceu com ele, a rapaziada da pizza, a rapaziada da Coca-Cola, a gurizada do futebol, as irmãzinhas que brincavam de carrinho com ele lá. Ele foi consultar os amigos, os moços, os meninos. E os meninos falaram assim: não, fala isso é mesmo. Coloca chupeta desse povo, você agora é rei, outra coisa. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os moços do livro, cair para dentro do reino que o seu pai construiu, a casa entrou, ela vai lá para cima daquele jardim, daquele jardim aéreo que o seu pai construiu, e faz uma parada muito da bola, paga no lixo desta. O terceiro dia, Romulo chega para o fogo. O povo perguntou: e aí? O que você vai fazer? Ele falou: já decidi. O meu pai colocou pensou vocês, porém, eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar um coisa 1000 vezes. Se é pesado agora, vai ser pesado lá na frente. Vai ser mais pesado. O povo se revoltou. 10 filhos se revoltaram e fugiram de Roboão. Então Jeroboão, que era um homem que tinha fugido de Salomão, pela ira de Salomão, que Salomão caçou Jeroboão para matar. Jeroboão ficou sabendo disso daquilo e falou: opa, eu tenho uma oportunidade agora. Opa, eu tenho uma oportunidade de tomar um rei mágico. Opa, eu tenho a oportunidade de subir no trono. Olha aí o que eu estou aprendendo e você está aprendendo. Primeira coisa, Roboão, em vez de ouvir os anciões, os que eram sábios, em vez de ouvir aqueles que davam conselhos bons, ou seja, em vez de ouvir o papai, em vez de ouvir a mamãe, em vez de ouvir o pastor, foi ouvir a cantada, que não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com a palavra, não tinha compromisso com nada, o quê? Derramou a cama na casa de Deus, Deus acordou com ele, arrebentou com o Roboão. Então daí, na história, surge a separação das terras, de Judá e Israel. A separação das terras, não a guerra. Porque Roboão foi guerrear contra Jeroboão e Deus se levantou e falou: olha, nem pensar de guerra em Israel.
nem pensar de guerra entre as 12 tribos. Pode parar com isso. Roboão morreu com sua idolatria, fez coisas horríveis aos olhos do Senhor. A Bíblia do seu filho reinou no seu lugar. A Bíblia fez da mesma forma que o seu pai, Roboão, levantou altares com coisas horrendas. Então Deus levantou Asa foi um rapaz diferente. Porque ele apresentar os outros, ele levou no caminho, nos primeiros caminhos de Davi. O que ele fez? Arrasou os altares, fez coisas que agradavam aos olhos do Senhor. Ele agradava a Deus. Ele trouxe novamente a pregação da palavra. Ele trouxe novamente o avivamento na igreja. Ele tomou Judá para servir a Deus. Ele tomou a casa de Davi para servir a Deus novamente. Até que um dia Asa foi sair contra o rei da África para guerrear contra ele. E sabe o que ele chamou para o socorrer? O rei da Síria. Ele venceu a beleza. O rei Deus levantou um profeta chamado Anuni. Anuni chegou para ele e falou: nossa! Por acaso Deus não te colocou nessa altar? Por acaso Deus não te colocou sobre esse trono? Por acaso Deus não te dava de fora de beleza? E por que você não procurar socorro lá fora? Por que você não procurar socorro no Narciso? Por que acha? Por que você fez isso? Asa se revelou, mandou cantar o Anani, e o que aconteceu? Não ouviu a palavra de Anani, não se arrependeu, foi acometido de uma grande enfermidade. E nem se arrependeu como fez Ezequias, não, ele procurou um tacorete, procurou um feiticeiro para curar a sua enfermidade, não curou, morreu Asa. Então começa o reinado de Josafá. Começou o reinado de Josafá, começando o reinado de Josafá. Agora o evangelista vai te explicar por que Deus levanta a guerra contra você. Agora eu vou te explicar. Por que Deus levanta uma guerra contra você? Se pergunta para Deus, por que não dá luta? Fala aí. Por que tanta prova? Por que o deserto? Eu não sei abrir, fala aí para Deus, fala. Não sei abrir, porque Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi. E ele fez melhor do que Asa. Ele arrebentou com todos os altares, 100% dos altares de bola para ser atingido. E reavivou de uma maneira esplendorosa a pregação da Torá, a pregação do Pentateuco, a pregação das leis de Moisés. Ele agradou o Senhor. Então Deus um Deus que é de riqueza e grandeza. Josafá ajudou um exército de 1.170.000 soldados, que mexiam com armas, fora, sem falar, dos soldados que ele mandou em guarda para guardar ajudar. Josafá levantou um exército poderoso. Então, por isso que Josafá passava, as pessoas olhavam para ele e falavam: olha, Josafá é um cara. Josafá é um bom. Deus era a vida de Josafá. Josafá estava no auge do ministério. Josafá, por onde ele entrava, ele era exaltado. As pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, como Josafá pega bem. Nossa, como Josafá é um rei. Nossa, como Josafá é bom. Que maravilha, Josafá. Então Deus olha para Josafá, olha para tudo aquilo. Então Josafá um dia, ele fica amigo de Acabe, rei de Israel. Acabe disse: ele saia comigo contra Gileade, contra os meus inimigos. Ele abraçou-se com Acabe, saiu a peleja com Acabe, foi vitorioso, Acabe morreu. Deus levantou Jeú, filho de Anani. Jeú repreendeu Josafá e disse: Josafá,